sabedoria, Senhor Jesus, para conduzir. Senhor, agora nós colocamos a vida da Andréia em Tuas mãos. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder ouvir a Andréia. Andréia é um presente de Deus, uma mulher que ama o Teu reino, ama a Tua palavra, Senhor, que sempre está disponível, Senhor, para o agir do Senhor sobre a vida dela. Senhor, nós olhamos para Andréia e nós vemos o Senhor, o Teu cuidado, o Teu amor. Nós vemos, Senhor Jesus, como a Andréia ama a Tua palavra, ama a Tua casa, ama a Tua igreja, quanto zelo ela tem, quanta referência ela tem pelo Teu nome, Senhor. Pai, agora nós colocamos ela diante do Senhor. O Senhor abençoe ela, que cada palavra, Senhor, que ela venha falar, seja direto vindo do trono da graça. Que o Senhor esteja, Senhor, revelando ela, o Teu coração, para que ela possa falar aos nossos corações nessa noite. Nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor irá, Senhor Jesus, nos surpreender e falar, Senhor, aos nossos corações através da vida da Andréia. Muito obrigada, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu me amo, não é nada disso. Mas como a Jo começou falando, né? Privilégio a gente poder estar aqui juntos, né? Para adorarmos ao Senhor, para estar, né, meditando um pouquinho na palavra dele. Né, que bom que a gente pode estar aqui hoje como família, né, celebrando ao Senhor. E agora a gente quer também ouvir a voz dele, né? E o corinho acho que foi propício, porque nós vamos falar hoje, né, na série, se você quiser colocar isso aqui, o Arthur tá ali, o Caio, né, das famílias famílias que fluem, né, a série que nós estamos nesse mês, né, o mês da família, né, na Rede Zoe, e nós vamos falar sobre filhos. Caiu o corinho, acho que caiu bem, né, e o tema de hoje é filhos, honre os seus pais. E o texto, Efésios 6, de 1 a 3, se o Caio puder colocar. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, e esse é o primeiro mandamento, com promessas. Aqui na versão que eu estou aqui, diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, famílias, né, que fluem em direção, né, ao propósito de Deus, precisa de filhos, né, que entendam o seu papel dentro da família. Quando a gente fala sobre famílias que fluem, a gente às vezes pensa, né, que a responsabilidade é somente dos pais, né? E a gente acaba não olhando, né, para o outro lado dos filhos, né? A gente acha que os pais, né, precisam mudar, os pais, né, que precisam dar o exemplo, são os pais que precisam cuidar. Isso é verdade, né? Mas a gente precisa olhar para a parte da família que muitas vezes a gente esquece, que são os filhos, né? E filhos, eles também constroem, né, o ambiente da casa. Né? Filhos também, eles podem contribuir, né, para que a família flua, né, em direção ao propósito de Deus. Né? Filhos também podem interromper esse fluxo, né, do fluir dessa família. Né? Filhos também precisam aprender a amar, né? Precisam aprender a servir, precisam aprender a perdoar, cooperar e principalmente os filhos precisam honrar os seus pais, né? Afinal, todos nós somos filhos, né? Então, é a palavra para todos nós hoje, né? Filhos, eles fazem parte do propósito de Deus para a família. Quando Deus ele estabeleceu a família, né, ele não criou apenas os pais, né? Ele criou toda uma estrutura de relacionamento onde cada um possui a sua responsabilidade. Né? Os pais têm a responsabilidade, mas os
filhos também têm responsabilidade, né? Em uma família saudável, né, acontece quando cada um entende, né, o seu papel, né? Talvez essa seja uma das primeiras coisas que a gente aprende a compreender, né? Você não é apenas alguém que mora na sua casa, né? Você participa da construção da sua casa, né? Você participa da dinâmica da sua casa, né? E você influencia, né, o ambiente. As suas palavras influenciam, né? As suas atitudes influenciam, a sua forma de tratar, né, os seus pais influencia, né? O seu nível de gratidão influencia, a sua disposição para servir influencia, a sua vida espiritual influencia e muito. Então, filho, você precisa, né, entender, eu tenho um papel, né, no fluir da minha família, né? Você tem um papel no fluir da sua família, né? Então, honrar os pais não é uma opção, né? O texto de Efésios 6, ele não apresenta a honra como uma sugestão, né? Paulo, ele não diz, filhos, se os seus pais forem bons, honre. Não. Se os seus pais forem legais, honre. Não. Ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, né? E a honra, quando a gente honra os nossos pais, né, nós estamos honrando ao Senhor, né? Porque é a direção de Deus para nós, né? Honrar pai e mãe é um mandamento, né? E existe algo, né, interessante aí, né? Paulo, ele começa o texto, ele não começa falando sobre o casamento, ele começa falando dos filhos, né? Então, filhos, né? Ele começa o texto, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o seu pai e sua mãe, né? Então ele não começa falando do casamento, né? Porque antes, né, de ser marido, antes de ser esposa, nós somos filhos, né? E a gente precisa aprender a honrar aqueles através de quem, né, Deus nos trouxe aqui, né? E aqui existiu uma verdade importante: honrar não significa achar que os nossos pais são perfeitos, né? Eles não são, né? Pais erram, pais falham, né? Pais podem tomar decisões equivocadas, né? Pais podem não corresponder às nossas expectativas, né? Mas o mandamento de Deus, né, não está condicionado à perfeição deles, né? Honra não é uma recompensa pela perfeição. Honra é uma expressão da nossa obediência ao Senhor, né? Porque honrar pai e mãe é um mandamento, aquilo que o Senhor nos manda, né? Então isso é uma expressão, quando nós honramos, da nossa obediência a Deus. Então, honrar não é concordar com tudo, né? Isso a gente precisa deixar bem claro. Honrar não significa concordar com tudo, né? Você pode discordar dos seus pais, mas ainda assim honrá-los, né? Você pode ter opiniões diferentes, né? E assim, ainda assim, tratá-los com respeito, né? Você pode estabelecer limites, né? E ainda assim preservar a honra, né? Você pode reconhecer os erros dos seus pais, né? Sem transformar isso, né, em licença para desprezá-los, né? Para ignorá-los, né? Existe sim situações, né, de abuso, né, de violência, de perigo, que às vezes é necessário estabelecer uma distância, né? Buscar proteção. Mas honra não significa permanecer também numa situação de destruição. Mas mesmo quando limites são necessários, né, a gente pode escolher não viver, né, em ódio, em vingança, em desprezo, né? A gente pode escolher ainda assim honrar, né? Honrar significa reconhecer o valor de alguém, né? Tratar com um profundo respeito, né? E alta consideração, indo além de uma simples obediência, né? A obediência, ela tem um prazo, né? E quando a gente sai da casa dos pais, a gente acaba não tendo aquela obediência que antes de casar, né? Ainda tem obediência, né? Mas a honra não, a honra ela é eterna, né? A gente precisa sempre honrar. Então honrar pai e mãe é cuidar, respeitar, né? É valorizar os pais,
E esse é o único mandamento com promessa de longevidade para nós. Então, a gente precisa se atentar para essa palavra, né? E como que o filho, ele desonra os seus pais, né? A gente desonra os pais quando a gente responde com arrogância, né? Ah, você não manda mais em mim, não. Você não sabe de nada. Eu sei mais que você, né? E a maturidade, ela não é demonstrada pela capacidade de humilhar quem pensa diferente da gente. E a gente também desonra os nossos pais quando a gente é ingrato. Né? O filho desonra o pai quando ele é ingrato. Existe uma geração que recebeu muito, mas às vezes reconhece pouco. Né? Talvez seus pais tenham errado. Né? Mas quantas coisas, né, eles fizeram por você, né? Quantas noites mal dormidas, né? Os pais aqui entendem bem, né? Quantas preocupações. Acho que os pais casados aqui só vão entender isso depois que tem filho, né? E os filhos aqui, né? Entender mais na carne, quer dizer, né? Então, quantas renúncias, né? Quantas orações, né? Quanto trabalho, quantas vezes eles abriram mão de alguma coisa para que a gente tivesse, né? Então, gratidão é uma linguagem de honra. Também, né, os filhos desonram o pai quando falam mal dos pais. É mais fácil a gente transformar uma falha dos pais num assunto, né, com outras pessoas. Né? A gente acaba contando para os amigos, comenta, né, expõe os pais, ridicularizamos às vezes, né, mas a Bíblia nos chama para uma postura diferente. Né? Nem tudo aquilo que acontece dentro da nossa família, né, precisa virar conteúdo, né, de conversa com os outros. Né? A gente precisa proteger. E também os filhos desonram os pais quando só procuram os pais quando precisam. Né? Pai, presta um dinheiro aí. Né? Pai, mãe, você pode fazer isso por mim? Ah, pai, resolve isso para mim. Né? Mãe, cuida disso. Né? Mas quando eles precisam, não, estou ocupada agora, não posso não. Né? Então, honrar também é perguntar, pai, mãe, como vocês estão? Precisando de alguma coisa? E não apenas, você pode fazer alguma coisa por mim? Né? Só venha a nós. Mas honra se faz o amparo na velhice, né? Cuidar deles fisicamente, dar até um suporte financeiro em caso de necessidade. A comunicação respeitosa, né? Não falar com eles de tom de deboche, né? Grosseria ou superioridade, né? E gratidão, né? Reconhecer o sacrifício que eles fizeram pela nossa criação, né? E honrar é valorizar nesse tempo, né? Enquanto sou filha, né? Eu preciso aprender a valorizar o privilégio, né? De ter os meus pais comigo, né? E existe uma tendência humana da gente perceber o valor das pessoas somente depois que elas partem. Eu tenho vivido esses dias, né, cuidando da minha mãe, né, e não é fácil, né, biologicamente a sequência seria mãe cuidar do filho, né, mas a gente cuidar dos pais, né, não é fácil, mas é um privilégio. Né, e às vezes eu fico agitada, eu falo, não, pai, me ajuda a honrar minha mãe, né, a honrar meu pai nessa hora que eles precisam de mim. Né? Minha mãe está acamada, e graças a Deus porque eu estou tendo força para cuidar dela nesse tempo. Né? Então, enquanto estão aqui, a gente fala, depois eu ligo, né? Depois eu visito, depois eu converso, né? Depois eu agradeço, mas esse depois pode não existir. Então, abrace hoje, né? Ligue hoje, agradeça hoje, né? Diga que ama hoje, ore hoje, cuide hoje. Né? Essa palavra para mim, minha mãe ela está num processo degenerativo porque ela está esquecendo as coisas. Né? Então eu preciso falar com ela que eu amo ela hoje, enquanto ela está sabendo quem eu sou.
Eu preciso agradecer hoje, enquanto ela ainda lembra de mim. Então, assim, para nós hoje, que a gente possa trazer essa palavra, para o nosso coração, e aqueles que ainda têm seus pais, honrar, não espere para fazer discurso no futuro, e só os seus pais deveriam ter ouvido, Então, a honra também começa dentro de casa, A nossa espiritualidade, ela não pode ser maior na igreja que dentro de casa, A gente pode cantar sobre Deus no domingo, tá aqui, ó Deus, tratar os nossos pais com desprezo na segunda-feira. A gente pode levantar as mãos no culto, levantar a voz para eles em casa. A gente pode falar do amor ao próximo, e ser incapaz, de demonstrar amor àqueles que moram conosco. Isso precisa ser confrontado, na nossa vida, porque o primeiro lugar onde a nossa fé precisa ser percebida, é dentro de casa. Às vezes a gente nem tem pais cristãos, e a gente falha nisso, e a gente precisa mesmo honrar os nossos pais. Não só ter uma vida aqui na igreja, mas uma vida realmente que reflita a honra, que o Senhor pede de nós. Então, filhos podem mudar, o ambiente da sua casa. Talvez você pense, eu não consigo mudar a minha família. Talvez realmente você não consiga. Talvez você não controle as decisões dos seus pais. Talvez você não controle o comportamento dos seus irmãos. Você não controla o passado da sua família, mas você controla a sua resposta. Você pode decidir, eu vou honrar, eu vou servir, eu vou perdoar, eu vou agradecer, eu vou pedir perdão, eu vou parar de alimentar conflitos, às vezes a gente é que causa guerra, e eu vou ser um instrumento de paz dentro da minha casa, e talvez Deus queira começar, o fluir da sua família através da sua vida, através de você. Então não espere seus pais mudarem para você começar a honrar, comece hoje. Honrar hoje, prepara você para o amanhã, Isso é muito poderoso, porque o casamento ele não transforma ninguém automaticamente, numa pessoa madura, Ser pai e mãe não transforma também ninguém em uma pessoa responsável da noite para o dia, no estalo. Nós levamos para a próxima fase, aquilo que a gente aprende na fase anterior, Se eu aprendo a honrar hoje, eu vou levar a honra para o meu futuro, Se eu aprendo a servir hoje, eu levo serviço, para a minha família no futuro, Se eu aprendo a pedir perdão hoje, eu vou levar humildade, para o futuro. E se eu aprendo a cuidar hoje, eu vou levar cuidado, para aqueles que Deus confiam em mim amanhã. Então, não despreze a fase que você está, Deus está formando você nessa fase. E eu estava pensando em exemplos de filhos na Bíblia, que honraram seus pais, e eu pensei isso de uma forma prática, e eu pensei em Moisés, Moisés ele honrou seus pais. Hebreus 11, 24 e 25, você pode colocar para mim, Caio? Hebreus 11, 24 a 25. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, ele escolheu viver com o povo de Deus, apesar de todo o luxo do palácio, Moisés nasceu, eu vou depois falar um pouquinho, e tinha um decreto para que todas as crianças fossem mortas, e aí a filha de Faraó encontra, vou falar disso, eu acho que eu inverti a ordem, mas enfim, e ele foi criado um pouco espaço com sua família, de origem, e aí ele foi viver no palácio de Faraó.
né? E apesar de todo o luxo, de tudo de bom que ele tinha lá no palácio, né? Quando ele entendeu, né? Ele escolheu viver com o povo de Deus, honrar os ensinamentos que os seus pais tinham dado a ele, né? A viver o luxo do palácio, né? A viver, né, longe dos ensinamentos que ele recebeu, né? Então, Moisés, sim, ele honrou os seus pais, né? Ele escolheu viver, né, aquilo que os pais ensinaram lá naquele tempinho pequeno que ele ficou com eles, né? Mas eu também pensei na irmã de Moisés, né, de Miriam, né? A Bíblia não relata se a mãe pediu, né, mas ela foi observar o que ia acontecer com o seu irmão no momento que ele foi lançado lá no rio, né, e a postura dela diante daquela situação fez com que tudo mudasse. Êxodo 2, 4 a 9. Acho que todo mundo conhece a história, mas aqueles que não conhecem, dá para entender um pouquinho agora. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Então, como eu disse, né, havia um decreto para que matasse todas as crianças, e aí Moisés nasce nesse contexto, né, e quando a mãe viu que não tinha mais como esconder o menino, ela faz, né, esse cestinho, né, e ela coloca Moisés lá, né, no rio, né, e a irmã, né, como relata ali, ela ficou observando, ela foi para lá tomar conta do irmão, né, para ver o que ia acontecer, né, e aí essa atitude, né, dessa menina, né, o que aconteceu? A própria mãe acabou recebendo, né, o pagamento para cuidar do filho, né, porque a irmã estava atenta àquela situação e honrou a sua mãe, né, ela foi zelosa e ela sabia o quanto era precioso para aquela mãe, para a mãe dela, aquela criança, né, o irmão dela. Ela podia ter agido, né, com ciúme, tá? E eu podia também ter agido assim: eu não vou me preocupar com isso não, deixa ele lá, não tem jeito mesmo, né, para morrer mesmo, e, né, de criança, né, deixar para lá. Mas ela ficou observando, disposta a ajudar os pais naquela situação, né, e uma atitude simples, né, que honrou seus pais e fez com que ela participasse daquilo que Deus estava fazendo, né? Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel, e através daquela atitude, né, daquela menina, ela trouxe Moisés de volta para casa, para que ele pudesse ser educado, né, nos caminhos do Senhor, para receber aquela educação, e naquele pouco tempo que ele viveu ali sob os cuidados dos seus pais, né, ele recebeu todo o ensinamento que ele precisou lá na frente, para ele dizer: não quero, né, essa vida no palácio, essa vida, né, de tudo de bom e do melhor, eu quero viver aquilo que a minha mãe me ensinou lá atrás, quando eu era criança. Né? Então a honra daquela menina com seus pais, né, e a honra de Moisés, né, fez com que eles participassem daquilo que Deus estava fazendo. Né? E eu lembrei de Esther, né, quando Mardoqueu falou com ela: né, será que não é para isso que você está aqui? Né? Ela foi para o palácio, né, e mesma coisa para Miriam. Será que não era para isso que Miriam estava ali? Né? E Miriam, ela honrou, né, a sua mãe e o seu pai, honrou a vida deles, falou: não, tem lá uma pessoa que pode criar esse menino, né? E ela tomou essa atitude, né, de honra, né? E também pensando em um filho que honra,
né? Não tem como não pensar em Jesus, né? A Bíblia fala que o Pai declarou a respeito dele, né? Lá em Mateus 3,17. Né? E a voz do céu diz: esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Né? O Pai declara, né, que Jesus lhe dava grande alegria. Né? Será que a gente pode, né, falar também, né? Será que os nossos pais podem declarar isso a nosso respeito, né? Jesus, ele é o nosso referencial em tudo, né? Então a gente precisa ser filhos, né, como Jesus foi, né, que se humilhou e ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, né? Filipenses 2, de 5 em diante, Paulo, né, ele nos adverte, se puder colocar, Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então Jesus, né, Paulo adverte que a gente precisa ter a mesma atitude de Cristo Jesus, né? E o versículo 7 diz: em vez disso, ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a posição de escravo, né? Ele foi obediente e obediente até a cruz. Então Jesus, ele viveu para fazer a vontade do Pai, né? Então a gente precisa orar, né, pedindo ao Senhor que nos ajude a seguir o exemplo de Jesus em tudo, né? Inclusive na forma de nós sermos filhos, de nós honrarmos os nossos pais, né? Eu já quero chamar o ministério de louvor, né? Então honra teu pai e a tua mãe, né? Isso não é apenas sobre aquilo que os meus pais fizeram por mim, né? É sobre quem Deus está formando em mim, né? Honrar meus pais, né, revela algo sobre o coração, o meu coração diante de Deus. Por isso, hoje a gente não precisa perguntar, né, mas meus pais merecem honra? Né? Não, a pergunta é: eu quero obedecer a Deus, honrando os meus pais? Né? Talvez você precise hoje pedir perdão, né? Talvez você precise fazer uma ligação. Talvez você precise abraçar o seu pai, né? Abraçar a sua mãe. Né? Talvez você precise parar de falar mal deles. Né? Talvez você precise agradecer. Talvez você precise, né, voltar a orar pelos seus pais. Talvez você precise estabelecer limites, mas fazê-los sem ódio, né? Sem rancor. Talvez você precise simplesmente dizer: pai, mãe, eu quero honrar você. Famílias que fluem em direção ao propósito de Deus, são construídas por filhos, né, que entendem o seu papel. Quando os filhos eles aprendem a honrar, aprendem a servir, a amar, né, perdoar e valorizar os seus pais, né, eles também se tornam parte daquilo que Deus está fazendo para que a sua família flua, assim como nós falamos sobre Miriam, né? Então, filho, você faz parte dessa família, né? Você tem um papel nessa casa, né? Você pode, né, ser parte do problema ou pode ser parte da resposta, né? Você pode alimentar o conflito ou você pode promover a paz, né? Você pode desonrar ou você pode honrar, né? Hoje Deus ele está nos chamando, filhos, honre os seus pais. Eu queria, né, te chamar, se colocar de pé, nós vamos louvar mais uma vez, adorar o Senhor, né, e que você possa meditar, né, essa palavra, uma palavra simples, né, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Nós possamos hoje, né, escolher honrar os nossos pais, né, e honrar ao Senhor, né, honrando os nossos pais. Amém?
nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminho no deserto. O coração Pais aos filhos se converterão. o coração Dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. o coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Seus pais, mas não tiveram uma relação difícil, né? Que hoje o Senhor ele está nos chamando, né, a liberar perdão,
essa noite seja uma noite, né, de conserto, Pai, uma noite de um refletir das nossas escolhas, das nossas atitudes. Senhor, que as nossas atitudes de honra, Pai, possam fazer com que a nossa família possa fluir em direção ao propósito que o Senhor tem para nós. Pai, nós cremos que o Senhor tem algo a fazer através das famílias dessa casa. Pai, que nós possamos liberar o nosso coração e a nossa vida nessa noite, para que a gente possa participar daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor vai fazer através das famílias nesse tempo, Pai. Pai, que nós possamos atender a esse chamado do Senhor para as nossas vidas hoje, que a gente possa escolher honrar, que nós possamos ser filhos que honrem o pai e a mãe, que nós possamos ser filhos que honrem ao Senhor com atitude de honra sobre os pais que o Senhor nos deste. Pai, nós não somos obras do acaso, o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos amou primeiro. Não tem nada que nós possamos viver que o Senhor não saiba. O Senhor tem os olhos voltados para cada um de nós. O Senhor, Pai, sabe das nossas situações e só o Senhor pode nos moldar, só o Senhor pode nos moldar a cada dia. Pai, que cada um de nós possamos nos abrir para isso nesse tempo, Pai, para nos permitir sermos transformados a cada dia, a semelhança de Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho que nos deu a salvação pela sua obediência de morte e morte de cruz, para nos dar vida, para nos dar a salvação. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor por nós, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa mesmo, Pai, nos dar uma semana, Pai, abençoada, onde nós possamos honrar os nossos pais, onde nós possamos, Senhor, sair daqui para manifestar o teu reino, onde o Senhor nos levar, que nós possamos, nessa semana, Pai, atender ao ídolo do Senhor, vão e façam discípulos, que nós possamos a cada dia nos parecermos mais com o Senhor, que nós possamos a cada dia sermos transformados de glória em glória pela tua presença, Jesus, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Amém, amém, irmãos. Dá um abraço, né, quem está do seu lado aí, ó. Tô falando as palavras do pastor. Que nós possamos ter uma semana abençoada, amém? Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão.